Fala galera, Pastor Guedes aqui. E antes de mais nada, faz um favor pra mim, se inscreve nesse canal. Cara, não custa nada e você vai abençoar demais o meu ministério, tá? Gente, em junho, o Ministério Vida Pura, ele teve aqui na nossa região, na minha igreja, e eles compartilharam uma palavra super importante para todos os crentes de hoje e de sempre. Né? Eles compartilharam palavras sobre o pecado sexual. Eles confrontaram a gente em relação a isso. E eu entendi que isso é de grande valia para todos os crentes. Então, conversando com eles, eu pedi e eles atenderam meu pedido de gravar uma entrevista comigo para que as pessoas aqui do canal, você, meu inscrito, você que está aqui acompanhando, entender mais sobre essa questão tão importante para os nossos dias. Então fica agora com uma entrevista com o pastor Felipe, tá? Essa entrevista aí é uma entrevista bem grande, mas com informações muito preciosas, tá? E na semana que vem eu vou postar um vídeo também, um outro vídeo, um segundo vídeo, com uma entrevista com o Davi, tá? Que é um dos conselheiros lá da Missão Vida Pura. O pastor Felipe, ele é o idealizador do projeto, né? O idealizador do Ministério Vida Pura aqui no Brasil, e o Davi, ele é um dos conselheiros lá do Ministério, tá bom? Então, fica com o vídeo e espero que você goste demais. Fala galera, beleza? Aqui é o Pastor Guedes. Eu estou hoje aqui com o Pastor Felipe, né, que é o pastor e um dos fundadores do Missão Vida Pura, né? E eu estou com algumas perguntinhas aqui para ele. Pastor, obrigado por aceitar fazer essas perguntas aqui com a gente. E primeiro eu queria que você explicasse pra gente, né, como que nasceu o Ministério Vida Pura, qual tem sido o maior desafio de vocês, né, nessa pregação por santidade, por restauração sexual, né, nesse tempo que muitas igrejas têm varrido isso para debaixo do tapete, né, têm deixado isso em oculto. Como que tem sido o trabalho de vocês? Bom, pastor, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de a gente poder conversar sobre um assunto que não é tão debatido assim, né? Indo de trás para frente no que você perguntou, né? Acho que a maior dificuldade ela vem por causa desse tabu mesmo, de não querer tocar nesse assunto, não querer tocar nessa ferida. Né? Falar de sexualidade hoje na igreja ainda é um assunto delicado, por mais que as evidências mostram muitas pessoas envolvidas, consumo de pornografia, masturbação, jovens trazendo relatos de escolas, né, que são muito bombardeados com essa questão de bissexualidade, por exemplo. Então, o maior desafio é conseguir levar uma mensagem bíblica, cristocêntrica para dentro da igreja, que resgata o que é pureza sexual numa visão criacionista. Entendi. Algo que foi... Deus criou o sexo. Então, ele é algo bom. Ele não é algo pecaminoso em si. Se torna pecaminoso quando praticado fora do padrão daquilo que Deus projetou para ser. Então, resgatar essa visão bíblica de uma sexualidade, de uma pureza santa, e mostrar que isso não é o peso. Tem gente que acha que isso se torna algo pesado. Pesado é ter que lidar com a consequência do pecado. Andar em santidade, não, pelo contrário, isso traz vida, traz leveza. Então, a gente conseguir fazer essa distinção de que é o pecado que traz o peso e não a santidade, e conseguir falar abertamente dentro das igrejas. O Vida Pura nasce com a necessidade da minha própria vida, né? Eu passei 12 anos afundado na imoralidade sexual, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tocando no grupo de louvor, mesmo tendo tido pais que me discipularam. Isso é uma coisa que eu não posso dizer que não aconteceu. Então, as respostas que eu procurei um dia para a minha própria vida acabaram se transformando aí no ministério para levar para as pessoas agora um caminho definido de restauração. Legal, legal. E assim, só que muitas pessoas, eu vejo muita gente falando isso, né? Que na verdade a luta contra os pecados sexuais ele só afeta uma minoria da igreja, né? Que poucas pessoas são afetadas por isso. Né? Ou então, normalmente, são só para pessoas de fora, são só pessoas que não são cristãos que cometem esse tipo de erro, de pecado. Então, para você, qual que é a dimensão desse problema dentro das nossas comunidades locais, né? Inclusive dentro da liderança dessas comunidades? Por o assunto não ser debatido e trazer certo constrangimento, né?
há a tendência de se imaginar que são poucas pessoas envolvidas em pecados sexuais ou que está mais fora do que dentro. Mas na nossa experiência já de 10 anos de vida pura, a gente faz em média 50 a 60 contatos diferentes com pessoas por dia, todos se denominando cristãos. Ou seja, por trazer constrangimento, o assunto não é debatido dentro da igreja local. E aí um Vida Pura da Vida acaba se tornando uma válvula de escape onde as pessoas se sentem confortáveis de pedir ajuda, porque conseguem manter o anonimato, o sigilo. Então, a falta de exposição do tema de uma maneira sadia acaba potencializando as pessoas se esconderem cada vez mais. E no nosso modo de ver, eu não posso dizer que é a maioria, por mais que eu ache que a maioria está envolvido de alguma forma sim em pecado sexual, e pela vergonha não traz isso à luz. E assim, muitas pessoas também acabam justificando, né, que a masturbação, o consumo, entre aspas, aí, moderado de pornografia, diz assim, não está machucando ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém, né, ou eu posso parar a qualquer momento, né, vocês trouxeram algumas palestras para a gente hoje aqui durante o dia na igreja, e vocês tocaram nesse assunto, né, sobre, eu posso parar a qualquer momento, muita gente fala isso. Mas, biblicamente e pastoralmente para vocês, como que vocês explicam esse poder destrutivo e silencioso dessas práticas na alma e nos relacionamentos dessas pessoas? Então, porque existe consumo moderado do pecado? Não. Eu estou pecando, mas é um pecado moderado, é um consumo moderado do pecado. Eu estou fazendo ali, mas eu sei que é pecado, mas é moderado. Não, pecado é pecado. O que é o consumo de pornografia? Pecado. Pecado. Por quê? Pornografia é prostituição filmada. Prostituição é pecado? Sim. Pecado. Sim. Levítico capítulo 18 vai dizer que a nudez do marido pertence à esposa e a nudez da esposa pertence ao marido. Então, esses olhos devem contemplar somente a nudez da minha esposa. Quando eu contemplo a nudez de outras pessoas, é pecado? Sim. Pecado. Então não existe consumo moderado do pecado. Pecado é pecado. O que é a masturbação? A masturbação é o sexo solitário, quando eu me resolvo na minha satisfação sexual com a minha mão. Então isso é masturbação. Deus criou o sexo para ser desfrutado entre duas pessoas, onde elas se tornam uma só carne. A gente não tem tempo de ficar expondo aqui, mas Cântico dos Cânticos, que resgata a pureza sexual, mostra que o amado está o tempo todo se dedicando em proporcionar prazer para a amada. Sim. E a amada retribuindo isso. Então o sexo ele é algo altruísta, não é algo egoísta. O sexo é para proporcionar prazer para o cônjuge e você recebe esse prazer de volta. O que é a masturbação? O sexo solitário egoísta. Pecado. Somente eu estou produzindo... E eu comigo mesmo. Deus não me fez para fazer sexo comigo mesmo, com a minha mão. Ele me fez para me tornar uma só carne com o meu cônjuge e proporcionar prazer para ela. E em contrapartida, elas proporcionam esse prazer para mim. Então aí nós já temos uma gama de pecados. Qual que é o poder destrutivo do pecado? Tiago vai falar que nós somos tentados, seduzidos, cometemos o ato pecaminoso e morremos. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Então nós somos tentados, damos vazão a essa tentação, somos seduzidos, cometemos o ato pecaminoso e morremos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. De fato, fisicamente, um dia morreremos por causa do pecado. Mas espiritualmente, estamos morrendo a cada dia mais por causa do nosso pecado. Matrimonialmente, nós estamos matando o nosso casamento por causa do nosso pecado. Nós estamos matando o nosso relacionamento com os nossos filhos por causa do nosso pecado. Então esse é o poder destrutivo, falando biblicamente, do que a pornografia e a masturbação vai causando na vida das pessoas. Para a gente finalizar, né, mais duas perguntinhas aí. A neurociência ela também vai mostrar, vocês trouxeram isso para a gente também hoje, que o vício na pornografia vai alterar o cérebro de uma forma semelhante a drogas pesadas, né? Como que o Ministério Vida Pura ela consegue equilibrar a abordagem espiritual, né, o arrependimento, o jejum, oração, com o suporte terapêutico, se há, e médico no processo de cura? Se existe isso? O que a gente fez? Nos estudos neurológicos, a gente descobre que o cérebro ele não é um músculo, mas ele se comporta como tal.
Então, se eu quiser ficar forte, eu preciso ir numa academia, treinar o músculo e a repetição dos exercícios vai fazer com que ele se desenvolva. O cérebro é a mesma coisa. Se eu aplicar o meu cérebro exercícios que obriguem ele, o raciocínio, o pensamento, se eu, através disso, forçar a escrita, a fala, a audição, eu vou estar trabalhando nele o tempo todo. Então, o Vida Pura desenvolveu o que nós chamamos de 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia. Então, os exercícios eles são diferentes, eles são variados, eles têm níveis de complexidade diferentes, que vão exercitando o cérebro, obrigam o cérebro a se desenvolver novamente. E eles são bíblicos, porque aí simultaneamente vai tratar o coração, vai estimular as disciplinas espirituais, como você bem citou na sua pergunta, mas vai estar trabalhando o cérebro. Legal. Então, o meu avô, por exemplo, ele sofreu de Alzheimer, uma doença sem cura. O médico diagnosticou isso nele e falou: seu Antônio, o senhor vai fazer agora uma palavra cruzada, vai montar um quebra-cabeça, Ele gostava de um joguinho que chama Resta 1, que você tem que ir lá deixar só uma pecinha no tabuleiro. Porque ao exercitar o cérebro, retardaria os efeitos do Alzheimer. E meu avô chegou quase aos 90 anos. Ele conseguiu, de fato, prolongar isso na vida dele. Ele era muito disciplinado nisso. Então, o princípio é o mesmo. Então, nós aplicamos esse mesmo princípio dentro do nosso método. E para a gente finalizar, né, sobre aquele irmão, irmã ou até mesmo um pastor que está assistindo esse vídeo agora, né, e ele acaba ficando aí paralisado pela vergonha, achando que a graça de Deus ela não alcança mais, não tem jeito mais para ele, né, para a história dele, e que ele acha que está condenado a viver essa vida dupla pro todo sempre, né, da vida dele. Qual que é a palavra final de esperança que você pode deixar para o coração dele? Cara, eu tenho duas passagens bíblicas que eu gosto muito porque elas foram fundamentais na minha vida, né? Eu fiquei 12 anos afundado no pecado sexual e eu tinha essa mesma sensação que para mim não tinha mais esperança, não tinha mais jeito. O Salmo 103, dos versículos 8 a 14, vai dizer que Deus sabe que a nossa estrutura é pó e que Ele não retribui conforme os nossos pecados. E Ele não é um Deus que fique irado para sempre. Em outra passagem, Pedro questiona Jesus e fala: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus fala: não, até 70 vezes 7 vezes ao dia. Estou falando diretamente com quem está nos assistindo. Se Jesus nos ensina a perdoarmos os nossos irmãos que erram conosco 490 vezes por dia, ou seja, um número que demonstra que o perdão é ilimitado, será que Jesus, que nos ensina a perdoarmos uns aos outros dessa forma, não nos perdoaria também da mesma forma? Se Ele não nos perdoasse da mesma forma, Ele seria um hipócrita. E aí Ele seria um pecador e nós não teríamos salvação. Verdade. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde há um passo de arrependimento, como disse Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Da mesma forma que eu fui alcançado, que outras pessoas foram alcançadas, né? Que hoje até trabalham conosco e tantos outros testemunhos, você que está nos assistindo, não tenha vergonha nem temor de homens em querer dar um passo de procurar e pedir ajuda. Procure, peça ajuda. Nós estamos aqui à disposição para caminharmos juntos nesse processo de restauração. Amém, amém. Pastor, muito obrigado. Obrigado, Deus continue abençoando o seu ministério aí, tá? E até o seu trabalho aí também, que faça prosperar aí os seus planos. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. Amém.